permaneça sobre cada um de vocês, amém? Amém. Quero convidá-los a se colocar em pé nesse momento, em reverência ao Senhor e à sua bendita palavra. E eu quero fazer uma leitura inicial com você, no livro do profeta Neemias, capítulo 13. Crônicas, depois Esdras, aí vem Neemias, capítulo 8. E o verso de número 10. Eu vou ler a segunda parte desse versículo. Na segunda parte do versículo diz assim: porque este dia consagrado ao Senhor é. Porque este dia consagrado ao Senhor é. Por isso não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Amém. Somos fortalecidos na alegria do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, quer se fortalecer nessa manhã, alegre o Senhor. E vamos alegrá-lo nessa manhã com as nossas orações. E eu convido você nesse instante, se puder, deixe a sua Bíblia no banco aí, ao lado, e levante a sua voz em oração, levante as suas mãos ao Senhor nessa manhã e apresente-se a Ele em louvor e oração. Deixa Deus ouvir a tua oração. Deus eterno, soberano, Criador dos céus e da terra, o único Deus, Deus incomparável, ao Senhor, ó Deus amado, as nossas vidas, a Ti, Senhor, sejam dados sempre glórias e louvor. Ó Pai, nesta manhã queremos bendizer ao Senhor, exaltar o Senhor, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo, ó Deus amado, que carecemos do Senhor, reconhecendo que o Senhor é bom, a Sua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã, Deus amado, são grandes sobre cada um de nós. Te agradeço, ó Deus, pela Tua igreja que está reunida nesse lugar, nesta manhã, para exaltá-lo, bendizer o Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa oração, recebe a adoração, recebe este culto que prestamos a Ti, ó Deus, nesse dia. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus amado, em meio aos louvores do Seu povo. Toma conta desse ambiente, ó Deus amado. Nós colocamos por terra toda resistência, toda religiosidade, todo espírito contrário ao Teu, seja anulado. Nós proibimos todo tipo de manifestação maligna contrária à Sua vontade, ó Deus, e Te pedimos ao Espírito Santo do Senhor, move-se nessa manhã, que as mentes estejam alertas, abertas também, ó Deus, ao ensinamento da Tua palavra, que haja na nossa alma o desejo de Te louvar e bendizer, ó Deus. A Tua palavra diz que as vestes de louvor dão lugar, ó Deus amado, para que não haja espírito, ó Deus amado, de tristeza, de abatimento, ó Deus. Então que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em louvor e adoração a Ti nesta manhã e para todo sempre. É a oração que eu faço e Te agradeço, orando em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. 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 Glória a Deus. Pode se sentar por um instante só. Eu quero repassar alguns recados para a igreja do Senhor e gostaria que você estivesse bem atento. Primeiro recado que eu queria passar aos irmãos, contradizendo o que foi orientado na célula, que amanhã nós não teremos a reunião de segunda-feira. Então amanhã não temos a nossa reunião. Obrigado, vocês são muito queridos. Mas então, reunião de amanhã está suspensa, você já está sabendo, para não correr riscos aí, não é? No domingo que vem nós temos culto nos 2 horários. E eu quero convidar os homens da igreja. Tem algum homem aqui? Fazer essa pergunta para homem é bravo, né? Claro que tem. Então é para você mesmo. Para você mesmo o convite. Dia 25 agora de abril, nós teremos o nosso primeiro culto de homens. Então eu gostaria de desafiar todos os homens para que estejam presentes. E mais do que isso, o tema do nosso culto é: eu tenho um amigo.
E o desafio é cada homem trazendo um amigo. Então está lançado o convite aos homens, e você que vai participar desse culto, então eu quero que você procure o irmão. Estou procurando ele, está lá, o Leandro está lá atrás no canto. Levanta a mão de novo, por favor, ali, ó, isso, irmão Leandro, e dá o seu nome lá para ele, porque nós precisamos nos organizar. Então depois do culto você diz para ele: põe meu nome ali também, do meu amigo. E dia 15, dia 15 do 5, 15 de maio, nós teremos o nosso final de semana de encontro com Deus. Então você que ainda não participou desse final de semana de encontro com Deus, está desafiadíssimo. Um tempo de comunhão, um tempo de reflexão na palavra, um tempo de cura, um tempo especial para a igreja do Senhor. Então não fique de fora, tá? Você precisa também sinalizar que você vai participar falando com o seu líder de célula, ou então, na falta dele, fala comigo mesmo, tá? Então dia 15 de maio nós teremos o nosso final de semana de encontro com Deus. Isso. Eu queria passar, eu falei para os irmãos que nos nossos cultos agora nós estaríamos passando alguns vídeos sobre missões. Tem um aqui que é um clipe musical da campanha de missões desse ano, Meu Chamado, Voz de Deus às Nações. Então eu queria que você assistisse esse vídeo. Se tem alguém que sabe desligar as luzes lá, por favor. Eu tenho um chamado. Sabe, irmãos, há uma urgência na missão. Nós, como igreja, como já foi falado, nós somos fruto de uma ação missionária. Deus levantou homens com o coração missionário para vir a esse lugar, pregar o Evangelho, levantar esse lugar onde nós estamos aqui. E tem tanta urgência no campo missionário, em todos os lugares da terra. Existem pessoas famintas, sedentas pela palavra do Senhor. E há missionários que Deus tem chamado e tem se colocado à disposição, e eles estão no campo. Estão no campo é forma de dizer que eles estão atuando nesses locais aonde o Senhor os tem enviado. Mas é muito importante que nós, como igreja, possamos sustentá-los, inclusive em oração. E eu quero convidar você nesse momento, por mais um instante, fazer uma oração em favor dos nossos missionários. Nós temos missionários que carecem tanto das nossas orações, e eu quero convidar você nesse momento a orar por eles. Interessante que o povo de Deus ora até por aqueles que nós nem conhecemos pessoalmente, mas temos essa empatia, porque temos um chamado, o mesmo chamado repousa sobre eles. Seja a boca de Deus nessa manhã para abençoá-los. Eles têm necessidades como eu e você. Eles sentem falta da família, eles sentem falta talvez do conforto do lar. Eles têm desafio para pregar num lugar onde nem todos recebem o Evangelho da mesma forma que você. Há tantas carências. E a tua oração faz toda a diferença. Senhor, nós como igreja nessa manhã nos voltamos em oração pelos nossos missionários, ó Deus, que o Senhor tem chamado, e a resposta deles tem sido sim, e estão agora, Deus, no campo missionário. Eterno Deus, as necessidades são reais, são urgentes, são vitais. E, ó Deus, nós queremos somar, ó Deus, porque a Tua palavra diz que quando duas ou três pessoas na terra concordarem sobre algo, há uma confirmação nos céus. A Tua palavra também nos diz, ó Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a Sua vontade, o Senhor ouve e responde.
Por isso, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos os missionários, clamando ao Senhor para que o Senhor os esteja fortalecendo, para que o Senhor esteja dando estratégias para que eles possam ser eficazes, ó Deus amado, aonde o Senhor os tem colocado, para que o Senhor esteja suprindo as carências que eles sentem, ó Deus, emocional, familiar, ó Deus, estrutural, que o Senhor esteja, ó Deus, suprindo cada uma dessas necessidades. Também clamamos, ó Deus amado, pela Tua igreja, para que venha esse despertar missionário, para que possamos, ó Deus, colaborar de maneira mais eficaz, ó Deus, a cada dia, sobre os nossos missionários, ó Pai. Eu entrego nas Tuas mãos cada um deles, ó Deus, e o campo onde eles estão, que se abram para receber também, ó Deus, o Evangelho, a Tua palavra. É a nossa oração que fazemos nessa manhã, ó Deus. Oramos e também Te agradecemos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero desafiá-los mesmo à oração. Eu quero dar o meu breve testemunho, porque o Ministério de Louvor já está aí a postos para ministrar louvores ao Senhor. Eu quero dar meu testemunho porque há alguns anos atrás, um missionário nosso que estava, não sei se na época na República Dominicana, mas aqui na América do Sul ele estava, e ele veio, e entre o testemunho dele, ele disse assim: eu quero agradecer aos irmãos, ele dizendo, porque a oração dos irmãos tem feito toda a diferença em nossas vidas. E naquele momento, se ele tivesse me dado um soco, doeria menos do que ele ter falado isso. E eu, na época, como ministro de louvor, estava no altar, e ele falando aquilo, a minha vontade era me jogar no chão de vergonha e dizer assim: ó, eu nunca orei por você. Eu nunca tinha orado por aquele missionário, eu nunca havia orado por missões. E ele estava ali agradecendo. E aí ele contando as experiências que ele estava passando no campo, e como eles carecem das nossas orações. Então eu quero dizer para você, para que você não seja envergonhado como eu, que você sempre lembre de orar por nossos missionários. Nós colocamos no mural lá atrás, e temos aqui espalhado alguns cartazes de missionários que estão nos 4 continentes. Mas temos também lá atrás o nome dos missionários que nós, como igreja, temos ajudado, tanto em oração quanto em oferta, todo mês. Então, pegue aqueles nomes lá atrás e ore por eles. À medida que você vai orando, o amor, a compaixão por missões vai aumentando em você também. Amém? Então eu convido a igreja a estar orando por missões, se envolvendo, e convido você também a se colocar em pé nesse momento, e para que você possa, com toda alegria, toda disposição, celebrar o Senhor, o Deus de missões, aquele que enviou Jesus Cristo, primeiro missionário. Senhor, com toda a tua força e entendimento. Só tu, Senhor, só tu, Senhor, és o caminho. Só tu, Senhor, és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, vivo em nós. Brilhas mais que o sol, brilhas mais que o sol. Glorioso és, glorioso és.
vieste o inimigo pisar, vieste o inimigo pisar, e nos livrar, o amor venceu a morte na cruz, és vencedor, és vencedor, vieste o inimigo pisar, e nos livrar, o amor venceu a morte na cruz, és vencedor, és vencedor. Declare, igreja, tu és Jesus. Aleluia. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, 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 vive em nós. Mais uma vez, Cristo, 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 vive em nós. Amém. Aplauda porque a morte venceu. Glória a Deus. Como é bom celebrarmos ao Senhor, logo pela manhã celebrarmos ao Senhor, nos alegrando porque Ele está em nós, porque Ele vive em nós, amém? A palavra diz, não se alegrem porque vocês têm autoridade sobre os demônios, mas porque vocês têm o nome escrito no livro da vida. Então essa é a nossa alegria, que Jesus está conosco, está em nós, amém? Então vamos celebrar ao Cordeiro Santo, amém? Glória a Deus. Hoje tudo, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Salvador.
Declare isso, igreja, o Cordeiro Santo. Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro. Glória a Deus, adoramos ao Cordeiro Santo de Deus que por nós morreu numa cruz, amém? Se você quiser se assentar nesse momento, faça, em nome de Jesus. Também você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta e quer trazer ao altar do Senhor, o faça nesse momento em agradecimento, porque a palavra diz que Ele tem cuidado de nós, amém? Coloque toda a sua ansiedade, preocupações, tudo na mão do Senhor, que o Salmo 23 diz que nada te faltará, porque Ele é o teu pastor, amém? Glória a Deus. Os joelhos e o coração, espíritos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, ó, temos mãos limpas, puro coração, não nos deixe cair em vaidade, ó, temos mãos limpas, no puro coração, não nos deixe cair em vaidade. Abre os joelhos. Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, ó, temos mãos limpas e puro coração, não nos deixe cair em vaidade, ó, temos mãos limpas e puro coração, não nos deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te buscar, busca a tua face, ó Deus de Jacó, ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó, ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face.
tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Obrigada, Deus, porque podemos entregar o melhor das nossas vidas, as primícias desse dia ao Senhor. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor tem alcançado com as suas misericórdias as nossas vidas a cada manhã, ó Deus. Nós entregamos, Deus, nesse momento a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus. Recebe também, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Deus querido, que a igreja do Senhor tem feito em obediência à tua palavra, Senhor, que nos orienta, que devemos entregar os dízimos e as ofertas na casa do tesouro. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem derramado bênção sem medida sobre as nossas vidas, e nós podemos, ó Deus querido, contemplar a tua glória em nossas vidas, Senhor. Te louvamos e bendizemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Continuaremos louvando ao Senhor, que é o Deus grande, o Deus grandioso, que tudo fez a nossa vida e tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e aula celeste vão me transportar, eu adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, e te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Só a igreja declarando. Então
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aplauda o Senhor, grandioso, que tudo fez, amém? dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. A esse Deus que você diz que veio para adorar, eu te desafio nessa manhã a mais uma vez apresentar-se a Ele, e ao apresentar-se ao Senhor, você diga que você está aberto para a palavra do Senhor. Diga isso para o Senhor, que Ele pode falar, que você deseja ouvi-lo. Eu espero você orar.
Importante a igreja dizer isso ao Senhor. Fala comigo, Senhor, através da palavra. Usa a vida do mensageiro, do pastor, para trazer a sua palavra de direção, de vida, de orientação. Diga, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso da sua palavra viva em mim. Como instrumento nas tuas mãos, Senhor, nesta manhã eu me apresento mais uma vez ao Senhor, dizendo, Senhor, usa-me para o louvor e glória do teu nome. É necessário que o seu nome seja glorificado, exaltado, ó Pai. Somente o Senhor, pois só tu és digno, ó Pai. Estamos nessa manhã nos expondo ao Senhor, nos expondo a tua palavra, e que a tua palavra, Deus amado, encontre em nós um terreno árido, mas aberto ao Senhor, um terreno desejoso de receber a sua palavra. E, ó Deus, que nessa manhã as águas do teu Espírito Santo venham também e possam, ó Deus, fazer brotar essa semente em nós. Eu entrego nas tuas mãos esse tempo, ó Deus, e essa ministração da palavra. Eu oro ao Senhor agradecido. Oro, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você, como igreja do Senhor, a abrir a sua Bíblia no livro dos Reis de Israel. 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38 até o verso 41. Segundo Reis 4, de 38 até o verso 41. Se alguém está sem Bíblia e quiser acompanhar a leitura, você pode tanto acompanhar a leitura com o seu irmão ao seu lado, ou então teremos também no telão. Está muito alto. Diz assim a palavra: E Eliseu voltou para Gilgal, e havia então muita fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam com ele. Por isso, disse ao seu criado: Põe uma grande panela ao fogo aceso, e faze uma sopa para os filhos dos profetas. Versículo 39. E saiu um deles ao campo a recolher ervas, e achou uma como parra brava, e recolheu. Na tua versão pode ser que diga colossíntidas. E recolheu dela até encher a sua capa dessas ervas silvestres. E voltou e as cortou na panela da sopa, porque não sabia o que era. Versículo 40. E depois foi dado para que os homens comessem. Mas aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: Homem de Deus, a morte na panela, e não o puderam comer. E então ele disse: Tragam farinha. E a aspergiu na panela e disse: Dai de comer ao povo. E não havia mais mal na panela. Amém? Você já comeu algo que você não gostava? Já experimentou alguma comida que não te fez bem? Eu sempre, quando me lembro de algum alimento assim, eu lembro do meu avô me oferecendo coalhada. Nunca tinha comido, não sabia o que era, e nunca também comi coisa tão azeda quanto aquilo, né? E ele todo feliz me oferecendo, e eu com aquele conhecido sorriso amarelo assim, né? Comia, tá gostoso, filho, quer mais? Coloca mais, e comendo aquilo assim, foi uma maravilha. Tem coisas que nós comemos muitas vezes e não gostamos. E tem coisas que nós comemos e não devemos comer. Tem coisas que se deve evitar. Hoje em dia, né, está em alta o cuidado com a alimentação. Muita fritura, muita gordura, não pode, isso faz mal para a corrente sanguínea,
O refrigerante, acredito que aqui é só o básico que estão tomando, não estão tomando em exagero, não é? Cada vez diminuindo mais a questão do refrigerante, sabendo que isso faz mal. Cutuque a pessoa que está ao seu lado, o pastor falou para você isso aí. Problema, meus irmãos, é que esses discípulos que nós lemos aqui, eles estavam vivendo um período de fome. É isso que a palavra do Senhor diz. E no momento de fome, muitas vezes nós comemos coisas que normalmente não se comeria se não estivesse com tanta fome. Se a fome não fosse tão grande, eu não ia nem provar isso aqui, mas é porque a fome pegou. E aí então acaba provando ou comendo algumas coisas assim. Aqui estavam os discípulos vivendo esse momento. Só que eu vou dizer para os irmãos uma coisa. A fome pode até levar alguém à morte. Pode. Dificilmente, pelo menos, creio que na nossa região, isso não deva acontecer. Não, creio eu que não esteja acontecendo. Embora sabemos que há grandes necessidades. Mas pessoas morrendo por fome, é possível, mas não conheço. Não conheço, é possível. Agora, nós podemos tolerar momentos de fome. Agora, ingerir veneno, ninguém consegue tolerar. A pessoa que ingere veneno está com os momentos de vida contados, não é? E aqui nós vemos essa passagem. Eles estavam na cidade de Gilgal. Gilgal é uma cidade bem fronteiriça à beira do Rio Jordão. E foi o primeiro lugar aonde os discípulos, onde o povo de Deus, ao sair do Egito, se acamparam pela primeira vez em Gilgal, nessa terra já conhecida como Canaã, ou Terra da Promessa. Ali estavam os discípulos, mas a palavra do Senhor diz que eles estavam ali e havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. E naquele momento de fome, o profeta, então ele tinha uma escola de profetas naquele lugar, um seminário teológico em Gilgal, e eles estando naquele lugar com fome, o profeta diz: põe a panela no fogo e prepara uma sopa. Uma delícia a sopa, né? Eu sempre digo que é o meu prato preferido se não tiver outra coisa. E manda preparar uma sopa, e aí então eles vão lá e começam a preparar a sopa. E é possível que um dos discípulos que foram desafiados para fazer essa sopa, percebeu que a sopa estava muito ralinha, pouco legume. E aí então a palavra do Senhor diz que ele sai e vai procurar alguma coisa para colocar na sopa. Deve ser alguém com um conhecimento tão grande quanto o meu também. Minha sogra chegou na minha casa, e eu tenho algumas árvores lá atrás, e ela olhou e disse assim: essa árvore aqui tem uma folha muito boa para os rins, isso aqui dá para fazer um chá legal. E eu, para mim, era uma árvore que não tinha utilidade, não é? E aí ela disse assim: isso aqui é tarumã. Alguém conhece? Viu? Só minha sogra. Minha sogra é uma benção. E ela olhou e disse que é tarumã. Aí eu peguei aquela folha e já coloquei dentro do chimarrão que estava tomando, deu um gostinho bom. Não sei se fez bem para a saúde, mas para o gosto ali deu uma alterada legal. Mas eu não conheço. Esse discípulo saiu no campo para procurar alguma coisa que também não conhecia. Ele saiu para aquele lugar e encontrou um negócio ali e disse: isso aqui deve servir. E pega a sua capa, enche a capa dele com essas ervas e coloca e chega na panela onde tinha sopa. Acredito que deva ter lavado primeiro, lavou, aí pega uma faquinha e começa a cortar dentro da panela de sopa e jogar todas aquelas ervas. Esse é o contexto, aqui está a história, e o povo então preparado, o povo com fome, senta para a refeição. Versículo 38, vamos lá. E Eliseu voltou para Gilgal, e havia então muita fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam com ele. Por isso disse ao seu criado: põe uma grande panela ao fogo aceso, e faze uma sopa para os filhos dos profetas.
E nós vamos aprender nessa manhã, fazer uma comparação para nós tirarmos uma lição para a nossa vida. Essa grande panela ao fogo pode para nós nessa manhã representar como que a igreja do Senhor que recebe alimento para o sustento dos discípulos. Uma grande panela ao fogo estava ali e o profeta disse: prepara nela uma sopa para servir de sustento aos meus discípulos. A igreja tem essa prerrogativa de suprir os discípulos com o alimento. O profeta tinha em casa os condimentos, tinha todo o necessário para que a sopa fosse então servida. A igreja do Senhor tem o sustento. Pode não ser o churrasco que você deseja, mas a sopa que nós necessitamos, essa é servida sempre. E aqui então a palavra do Senhor diz que o profeta despega a panela grande e coloca ao fogo. Nós sabemos que o fogo para nós também pode representar o Espírito Santo do Senhor, que nos aviva, que nos traz vida. Então estava ali a panela ao fogo e a sopa estava ali sendo cozida, sendo preparada para os discípulos. Essa é a igreja do Senhor. Não é? Representa a igreja. O primeiro ponto, se é que poderíamos colocar ali, é que representa a igreja. Mas o versículo 39 diz assim: e saiu um deles ao campo a recolher ervas, e achou uma como parra brava, ou colossíntidas, como dizem algumas versões, e recolheu dela até encher a sua capa dessas ervas silvestres. E voltou e as cortou na panela da sopa, porque não sabia o que era. Então o segundo ponto é isso. Os discípulos não conheciam, não sabiam o que era. E é muito salutar, saudável, importante que a igreja do Senhor saiba qual alimento você está comendo. Que alimentação você está trazendo à panela ou trazendo para você mesmo. Alimentações são servidas das mais diversas formas possíveis. Esse discípulo, ele foi preparar uma coisa que ele mesmo não tinha conhecimento. Ele achou que dava certo. Ele achou que poderia servir para sustento. Ele achou que isso poderia ajudar a sustentar os discípulos. Mas na verdade, meus irmãos, era veneno. Existem pessoas alimentando-se de veneno sem saber. E nesse nosso versículo 39, se eu posso dar um conselho: pare de comer veneno. Existem muitas pessoas, em nome de Deus, esse Deus eu colocaria com letra minúscula, em nome de Deus, falando coisas que não sabem, servindo coisas que eles mesmos não conhecem. E nós precisamos, meus irmãos, saber do que nos alimentamos. Falando sobre alimentação, eu lembro-me do meu cunhado que não tolera um tipo de comida e chegou num restaurante e veio o cardápio no restaurante e ele olhou e ele disse: eu quero comer algo diferente hoje. E pega no cardápio, encontrou escrito ali, tinha um valor, e escrito dobradinha. Ele disse: eu quero. E aí trouxeram para ele a dobradinha, e quando ele recebe a dobradinha, ele disse: é bucho? Eu não quero, eu não gosto. Comendo sem saber, não é? Ou pelo menos pediu para comer uma coisa que ele não conhecia. E tem gente assim, meus irmãos, que querem experimentar
algo diferente, que estão ávidos por um cardápio diferenciado, que desejam alguma coisa diferente, mas que estão se alimentando de parra brava, como diz ali o Colossíntidas, ou melhor, de veneno, de comida envenenada. O meu conselho, se esse é o seu caso, pare de alimentar-se com veneno. Veneno que muitas vezes pode até ser servido em nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que qualquer coisa fora de Jesus não nos sustenta. Qualquer alimento, por mais que tenha uma roupagem semelhante, parecida, mas que não for essencialmente o alimento do Senhor, a palavra do Senhor, então, meus irmãos, é veneno. É comida envenenada. Existem pessoas, por exemplo, pregando, e a Bíblia é quase que desnecessária. Leva-se a Bíblia, alguém poderia até levar, e nem vou levar mais porque nem se utiliza. A Bíblia ficou meio que obsoleta para alguns. A Bíblia é a palavra do Senhor, é a palavra de vida, que nos traz vida, que nos sustenta, que nos cura, nos liberta, nos aponta o caminho de salvação. É esse o alimento que nós precisamos. Amém? Aqui os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam. Eu quero ver com você agora o versículo 40. E depois foi dado para os homens, para que os homens comessem. Mas aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Aqui, nesse ponto, nós vemos que o discípulo que foi ao campo, pegou veneno, ele não sabia que era veneno. Ele não estava de má intenção. Mas o fato do discípulo não ter uma intenção ruim, o fato dos discípulos que foram se alimentar não saber de que aquele alimento trazia consigo veneno, não diminuiu a intensidade do veneno. Não é porque a pessoa não sabe que é veneno que não vai fazer mal. Veneno é veneno. Não pode ser ingerido. Não deve ser ingerido. E aí, esse terceiro ponto, eu quero falar com vocês sobre heresias. Heresias sendo pregadas em nome de Deus. Heresias sendo ensinadas sem nenhuma seriedade na palavra do Senhor. Sem nenhuma contextualização com a palavra do Senhor. Se alguém se levanta distorcendo a verdade, aumentando as coisas, ensinando a revelia alguma coisa que ele mesmo não conhece, que ele mesmo não sabe, não experimentou, talvez ouviu alguém falar alguma coisa, como um papagaio está reproduzindo, mas não sabe do que se trata. O fato de a pessoa se alimentar de uma comida estragada, sem saber que é estragada, nem por isso o desconhecimento servirá de antídoto. Nem por isso o desconhecimento fará com que não cause dano à pessoa. Ensinamentos errôneos, ensinamentos errados têm sido apregoados em alguns lugares. Estamos longe de sermos uma igreja como o Senhor idealizou. Mas por misericórdia do Senhor, estamos buscando com seriedade a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor e da sua palavra. E é isso que nós precisamos. Pastor, precisa? Sim. Mas você, cada um de nós, precisamos nos voltar à palavra do Senhor. Por exemplo, existe algo conhecido como teologia da libertação. E na teologia da libertação, uma pessoa adúltera, na teologia da libertação vai dizer o quê? Essa pessoa precisa de libertação, porque ela tem um espírito de prostituição. E não nego, não descreio, é possível que haja. Mas o que uma pessoa adúltera,
deve fazer de início? Cara, já diria alguns, precisa de arrependimento. Arrependimento. Uma mudança na mentalidade, uma mudança nas suas atitudes, uma vergonha pelo que fez, um desejo de nunca mais praticar o mesmo erro. Mas a teologia da libertação diz, não, vamos orar aqui, ela precisa de libertação, é mais fácil, não é? Pessoa adulta procura alguém, ora por mim, porque é um espírito. E já a palavra do Senhor nos ensina que não. A chave para o reino do Senhor dos céus passa por arrependimento. E nós precisamos então, meus irmãos, ter esse cuidado. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Existe a teologia da cura, aonde crente não fica enfermo. Enfermidade não pode existir, porque se está enfermo é porque está em pecado. A palavra do Senhor nos diz, por exemplo, de Paulo, apóstolo, que tinha enfermidade. Timóteo, seu filho na fé, sofria de enfermidades estomacais. Mas existe uma teologia falando sobre isso, e existe um comércio sobre esse meio que fala sobre a cura, aonde, nesta heresia que se ensina dessa maneira, o nome de homens são exaltados, aquele homem sim, quando ele ora, olha aquele homem lá, a oração dele, vai para a palavra, meu irmão, vai para a palavra, minha irmã. Nós precisamos entender a palavra do Senhor, porque existem veneno na panela, que nós precisamos conhecer e rejeitar. Nós não podemos compactuar com comida estragada, porque faz mal e pode levar à morte. Pode levar uma pessoa que se alimenta com frequência de alimentos estragados, levá-lo à morte. E esse texto nos fala sobre isso. Aí, o veneno também, que eu anotei aqui para falar com os irmãos, que é conhecido como sincretismo religioso, que entra nessa parte de heresia. O que é o sincretismo religioso? Sincretismo religioso é uma mistura de crenças, de culturas, e se mistura tudo e forma-se uma religião, e existem pessoas nesse meio sincrético, nesse meio do sincretismo, acreditando em todas as coisas, acreditando que tudo que falam em nome de Deus vem de Deus, tudo que se fala trazendo a Bíblia junto consigo vem de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que até o diabo conhece a Bíblia. E eu e você sabemos muito bem disso. Ele conhece e ele cita a Bíblia. Citou-a para Jesus. Usa a palavra tentando distorcer o real sentido. Desde sempre. Desde o jardim. A intenção do adversário é distorcer a palavra, desmerecer a palavra, ridicularizar a palavra. No meio acadêmico, se a pessoa não se cuida, ela está lá, tudo é relativizado. O relativismo tem uma bandeira em alguns lugares, alguns locais de ensino que é terrível. Ensinos filosóficos que muitas vezes mais trazem dano do que algum acréscimo. Sincretismo religioso, humanismo, trazendo o homem para o centro. A história diz isso, não é? Que o teocentrismo, que Deus estava no centro até a Idade Média. Quando vem a Idade Média, então, o entendimento vem aos homens, e agora Deus não é mais o centro, agora o centro é o homem. O homem consegue mudar o tempo, o homem consegue mudar a história, o homem, e a pessoa começa a ouvir isso aí e diz assim, é verdade, nem tudo é Deus, nem tudo tem o aval do Senhor. É certo que tem coisas que nós podemos fazer, não é, da nossa, já disse um popular, da nossa própria autonomia. Podemos fazer do nosso jeito, não é?
mas que há uma permissão. Se não há uma vontade do Senhor, há uma permissão do Senhor. E nós precisamos entender isso e não podemos negociar. O Senhor, Ele é o Rei, é Ele que reina, é Ele quem governa, dEle dependemos, dEle somos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele, agora e para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, cuidado com as heresias. As heresias não necessariamente estão falando contra a palavra, mas estão tentando distorcer a palavra. E o que faz então quando se tem veneno na panela? Continuamos o versículo e vamos a leitura para o versículo 41. E então ele, no caso aí falando de Eliseu, o profeta, ele disse: tragam farinha. E a aspergiu na panela e disse: dai de comer ao povo. E não havia mais mal na panela. Esse profeta era nordestino. Comer com farinha, lá de corrente. Qualquer comida tem que ter farinha, né? Gilgal, essa cidade de Gilgal, a palavra do Senhor diz que quando eles entraram na cidade de Gilgal, eles encontraram farinha, trigo, farinha de trigo. Encontraram o trigo ali nessa cidade, e ali então, esse era o lugar. E agora, quando ele fala, tragam a farinha, nós precisamos também entender qual a mensagem o Senhor quer nos ensinar através dessa atitude do profeta. Coloca a farinha na panela. O trigo, nós sabemos que aponta para Cristo, aponta para a sua bendita e santa palavra. Jesus disse de si mesmo, ele falou assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E essa farinha colocada na panela então representa para nós o alimento que é a palavra do Senhor, sendo lançado na panela para que os discípulos pudessem então comer. E a farinha, que tem talvez a característica de sugar a gordura, de puxar a gordura, de deixar a comida mais enxuta, nesse momento ali, ela sugou todo o veneno, ela tirou o veneno. E Jesus é o antídoto, se é que podemos dizer assim, é o que anula o veneno da serpente. Jesus é o que purifica aquilo que nós alimentamos, e não estou falando agora de maneira física, espiritual. É a palavra do Senhor. E nessa manhã, meus irmãos, nesse quarto ponto que fala então da farinha, eu quero dizer aos irmãos que um dos clamores que nós como pastores fazemos é para que um avivamento do Senhor venha sobre a sua igreja. E esse avivamento, meus irmãos, nada mais é do que a igreja voltando-se à palavra do Senhor. A igreja do Senhor voltando aos princípios da palavra do Senhor. A olhar para a palavra e ver que a palavra do Senhor não é apenas uma história para ser admirada, mas que a palavra do Senhor é a nossa regra de vida, a nossa regra de fé e prática. O avivamento acontece quando nós lemos, ouvimos, recebemos e vivemos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz nessa manhã, de que o profeta então diz, coloca farinha na panela. Versículo 41. E a aspergiu na panela e disse, dai de comer ao povo. E não havia mais mal na panela. Quando a palavra do Senhor é lançada para nós como sustento, como alimento, todo o veneno é tirado. Toda heresia cai por terra, todo falso ensino cai por terra, todo engano cai por terra, quando a palavra do Senhor é a nossa prática de vida, de fé. Quando nós lemos a palavra, quando nós vivemos a palavra. E esta, meus irmãos, é a alimentação saudável da qual nós precisamos
para sobrevivência, para vivermos e também para experimentarmos o melhor do Senhor. Disse o profeta Isaías: se quiser e você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. No Evangelho de João, no capítulo 10, ele disse assim, a palavra do Senhor nos diz isso: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vida plena no Senhor, através da palavra. Quem se diz discípulo do Senhor, mas que não pega a palavra do Senhor, que não lê a palavra do Senhor, reflita, porque você pode estar se alimentando. Infelizmente, não são poucas as pessoas que, ao conversarmos, se está lendo a Bíblia, olha pastor, olha pastora, preciso confessar, não estou lendo, não leio, eu fico muito cansado, eu tenho problema de vista, me dá muita dor de cabeça, não leio. E uma pessoa que não tem a farinha na panela, uma pessoa que não tem a palavra do Senhor, ela está sendo vitimizada pelo veneno que tem sido lançado. O veneno, essa parra brava, como diz ali Colossíntidas, essa erva daninha que discípulos pegam na melhor das intenções e trazem como alimento, e trazem para repartir com a igreja, nas conversas informais. Em alguma ideia, quando se é conversado, lança-se uma palavra. Em redes sociais, lança-se palavra, achando que serve também, porque não conhecem, porque não sabem a essência. E nós precisamos, meus irmãos, de farinha na panela. Nós precisamos da palavra do Senhor para o nosso sustento, para que então todo mal, todo veneno que tem sido lançado seja anulado no poder e na autoridade do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E esse alimento saudável fará a diferença. Eu quero encerrar esse momento lendo com vocês, enquanto o Ministério de Louvor está aí preparado, leia com vocês 2 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. Esse é o conselho de Paulo, o apóstolo, ao seu filho na fé, Timóteo, e para nós, para a igreja. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, estou lendo agora o versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Conselho de Paulo, o apóstolo, ao seu filho na fé. Conselho do Senhor para mim, para você, para nós como igreja do Senhor. Pregue a palavra. Posso falar de experiências para tentar ilustrar alguma coisa,
Mas o que você precisa saber, o que a igreja do Senhor precisa, é de farinha na panela. O que nós precisamos é da palavra do Senhor. Por isso Paulo disse: eu conjuro, eu te rogo, eu falo para você, pregue sempre a palavra, em todo o tempo, porque chegará o tempo em que as pessoas vão procurar fábulas. Qualquer coisa que esteja fora das Escrituras são fábulas, barra brava, são venenos. E nós precisamos nos alimentar com a palavra, de uma forma a tentar despertar um pouco mais o desejo da leitura da palavra. O Ministério de Louvor vai cantar. Eu convido você a ficar com a Bíblia nas suas mãos. Farinha na panela é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nós precisamos. Leia a palavra, medite na palavra. Hoje em dia, então, está mais fácil ainda. Se você não consegue trazer a Bíblia, você pode levar no teu celular, no tablet, aonde for. Você tem a palavra, tenha a palavra em mãos. Leia a palavra do Senhor. Dê um tempinho, leia. Sem tempinho, leia também. Se organize e leia a palavra. Essa é a alimentação saudável da qual precisamos e que vai anular qualquer veneno. Ministério de Louvor, por favor. Depois nós vamos encerrar com uma oração.